Fala aí, senhoras e senhores, tudo bem? Bom, hoje esse é o nosso primeiro aulão aqui no canal, certo? E a gente vai falar sobre o comecinho da álgebra, certo? Sobre a introdução ao pensamento algébrico, tá bom? Esse aulão ele vai ser dividido em três grandes partes, tudo bem? Em três grandes slides, digamos assim. Introdução ao pensamento algébrico, monômios e termos semelhantes, tudo bem? Que é o que, digamos assim, compõe a estrutura de fazer conta com letra, beleza? E, bom, não vamos enrolar, vamos começar, certo? Começando primeiro com a introdução ao pensamento algébrico. Bom, o que seria isso, né? A gente, digamos, temos duas linguagens, tá? A gente tem, no nosso caso, o português, certo? E a gente tem a matemática. Bom, qual que é o nosso papel? A álgebra, ela faz exatamente essa ponte entre português e matemática, certo? Então, o nosso grande objetivo é fazer o quê? É pegar ou um problema no português e passar para a matemática, ou pegar um problema na matemática e dar significado para ele. Tudo bem? Assim, eu tenho uma expressão sem o menor sentido. Não, não é isso, certo? Elas têm sentido. Tudo bem? Então, o que aqui a gente, deixa eu até mudar um pouco a cor. No português, a gente tem frases, certo? O equivalente na matemática seriam as expressões, tá bom? Expressões, só que agora são expressões que a gente diz expressões algébricas, tá bom? Por que algébricas? Porque a gente terá quantidades não conhecidas, tudo bem? A gente não tem uma expressão numérica, por exemplo, uma expressão algébrica, sei lá, 3x mais 5. Isso é uma expressão algébrica. Se eu tenho uma expressão numérica, olha a diferença. Uma expressão numérica, ele é uma frase só com números, certo? Ó, uma expressão numérica seria assim: 4 mais 10 dividido por 2. Isso aqui é uma expressão numérica, tudo bem? É uma continha, tá? Uma expressão algébrica ela é uma continha com letras, tudo bem? E uma expressão algébrica por si só não tem resultado, tá bom? A gente não está preocupado aqui, por exemplo, em achar o valor do x. A gente está preocupado em entender o que é esse x e, digamos assim, saber o que ele significa, saber como eu posso fazer as coisas com ele, como ele é classificado, tá bom? Parece besteira, mas não é, beleza? Então, só para a gente ter uma diferença entre expressão algébrica e expressão numérica, é isso. Uma expressão algébrica é uma frase na matemática com letras e números. Uma expressão numérica é simplesmente uma continha. Ok? Bom, dito isso, eu acho que esse azul está meio claro, né? Vamos melhorar, está se confundindo com as linhas. Tá? Dito isso, a gente tem que treinar essa ponte entre o português e a matemática. E como que a gente treina? Através de frases do português, a gente identifica quantidades matemáticas, certo? E traduz para o matematiquês, por assim dizer, tá bom? Vamos começar aqui mais tranquilinho assim, ó, tá bom? Por exemplo, o dobro de um número. Isso assim, o dobro de um número. Olha só, o dobro de um número. Eu consigo aqui identificar duas coisas. O dobro e um número qualquer, certo? Faltou o acento no número, né? O dobro, opa, marca texto não, caneta azul. O dobro de um número. Bom, o dobro, quando a gente se refere ao dobro, a gente está se referindo a duas vezes essa quantidade, certo? Então isso daqui me indica uma multiplicação por 2. E um número qualquer, na minha álgebra, um número qualquer, ele recebe o valor de uma letra, tá? Por assim dizer, o valor de uma letra, tá? Ele é uma incógnita, tá? Essas letras na álgebra, eles podem ser incógnitas, variáveis ou parâmetros, tá bom? A gente vai se concentrar nessa aula em x como sendo uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido, tá bom? Um valor desconhecido pode ser qualquer um, certo? Por isso que eu falo que um número qualquer eu chamo de x,
Então, uma frase na matemática, e digamos assim, seria adequada à equivalência nesse português? Olha, o dobro de um número quer dizer que é 2 vezes esse número, tá bom? 2 vezes x. Isso aqui eu posso escrever como simplesmente 2x, tá bom? Sempre quando a gente tiver um número colado de uma letra, eu subentendo uma multiplicação entre eles, ok? Bom, essas frases elas podem complicar o quanto for. Eu posso pensar em, vamos melhorar aqui, ó, a soma do triplo de um número, com, sei lá, 5. 5 não, né? Vamos botar assim, 5. Bom, olha, com 5, veja só, se eu tenho a soma, isso aqui me indica uma adição. O triplo de uma quantidade me indica uma multiplicação por 3. E um número qualquer, lembra, a gente está denominando, né? Não dominando, denominando como um x, certo? E eu já falei com qual aqui, né? O 5. Ou seja, uma frase boa para isso daqui seria, ó, a soma de o triplo de um número, ou seja, o triplo de um número com o número 5, tá? Eu posso escrever isso daqui de que forma? 3x mais 5, tá bom? Nada me impede, beleza? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é fazer essa equivalência entre português e matematiquês, tá bom? Onde essas letras representam valores quaisquer, tá bom? Olha, eu fiz exemplo com dobro, com triplo, com soma, pode ter produto, quociente, tá? Existem essas palavras-chave, tá? Que a gente associa direto, como soma, produto, quociente, subtração, diferença, tá? Todas essas palavras, elas indicam a operação, né? Se fala adição e soma, a gente já sabe que é uma continha de mais. Subtração e diferença, a gente já sabe que é uma continha de menos. Produto, multiplicação. Quociente é uma divisão, tá? Quociente, razão, tudo isso indica uma divisão, bem? Então a gente tem que estar bem atento às dicas que a frase nos dá, tá bom? Para a gente conseguir montar essa expressão, ok? Então vamos fazer uma que já coloca um monte de coisa aqui. Olha, o produto de dois números. Olha, o produto de dois números aqui merece uma atenção, né? Por quê? Veja só. Meu marca-texto amarelo. O produto, eu já tenho a indicação de qual é a minha operação. De dois números. Aqui tem uma coisa, olha só. Quando eu falo do produto de dois números, bom, isso aqui eu não coloco, vou colocar x, fica ruim, né? Porque parece que eu estou falando da minha incógnita. Eu vou botar só um ponto, tá? O produto, indicado pelo meu ponto, que é uma multiplicação de dois números. O ponto é que esses dois números, eu não falei que são os mesmos números, certo? Então podem ser dois números diferentes. Ou seja, eu tenho que dar duas letras aqui. X e, por pura convenção, Y. Bem, podia ser A e B, C e D, T e V. Podia ser o que vocês quisessem, tá bem? Então, quando eu falo do produto de dois números, eu estou falando do produto desses dois números. Eu não falei que são iguais, tá? Pode ser que sejam iguais, pode ser que num determinado problema x assuma o mesmo valor que y, pode, mas a priori eu não sei. Bem? Então, x vezes y pode ser escrito como xy. Ok? Letras iguais representam valores iguais. Tá? Isso é importante a gente ter em mente, certo? Letras iguais representam valores iguais. Letras diferentes podem representar valores iguais, mas nada impede deles serem diferentes.
tá? Então, como aqui não indicou nada se é igual, se é diferente, enfim, não indicou nada, então eu não posso assumir que é igual, tá bom? Só para acabar, a gente fez uma de dobro, uma de produto, uma de soma, eu vou fazer uma de quociente, tá bom? Então, o quociente, na verdade, eu não vou nem fazer de quociente, eu vou colocar de partes. Por exemplo, se eu pedir a soma da terça parte de um número com, deixa eu só botar aqui embaixo, com seu quadrado. Olha aqui, agora apareceu um monte de coisa nova, né? Olha, vamos marcar aqui, ó. Soma, me indica qual é a operação. Terça parte é uma divisão por 3, né? É uma fração da minha quantidade. De um número com o seu quadrado. Olha só. Olha o tanto de coisa que apareceu. O marca-texto sempre amarelo, canetinha vermelha. Ó. Soma é mais. Terça parte é uma divisão por 3. Um número qualquer é x. E o quadrado desse número? O quadrado de x é x quadrado. Então eu tenho que ajustar tudo isso daqui. Olha. Então eu quero a soma. Bom, da terça parte desse número, né? X sobre 3. Essa é a terça parte de x. Com o seu quadrado. Então é isso mais x ao quadrado. Tudo bem? Certo? A terça parte de x é x sobre 3 e o quadrado de x é x ao quadrado. Bom, isso é prática, tá, gente? Parece, quando você vê assim, pelo menos parece muito simples. Ao meu ver, parece muito simples. Mas quando você vai se deparar de fazer essa passagem, tanto de um lado quanto do outro, né? Aqui eu só fiz do português para matemática. Às vezes você pode se deparar com exercícios que pedem justamente o contrário. A matemática para o português. Ele te dá uma expressão algébrica e fala: escreva uma frase apropriada que descreva essa situação, tá bom? Certo, gente? Esse foi a nossa primeira partezinha sobre a introdução do pensamento algébrico e essas frasezinhas, o que eu quero dizer, tá bom? Mas olha, tudo que isso daqui que apareceu, xy, x sobre 3, 3x, 2x, o próprio 5, x quadrado, tudo isso tem um nome, tá bom? Tudo isso tem um nome próprio, por assim dizer. E essa é a nossa segunda parte, que é a parte de monômios, beleza? A parte de monômios é o seguinte: o que são monômios? Monômios a gente não tem uma definição bonita assim, mas é, digamos, números ou, tá bem? Letras acompanhadas de números, letras acompanhadas de números que podem ter potência, pode ser positivo, pode ser negativo, tá bom? Pode ter divisão, pode ser uma bagunça qualquer, tá? Parece muito genérico essa definição de monômios, mas vocês vão ver. Olha só, com os exemplos fica mais fácil. Vou colocar um monte de coisinha aqui. 5y, AB, menos 3, 4x ao quadrado, pode ter menos 5y ao cubo, 22x elevado a 35, pode ter a loucura que for, tá bom? Ó, 4 xyz, você pode ter, deixa eu pensar, x dividido por 5, tá? Nada impede. Gente, olha só, aqui a gente tem que ter a seguinte distinção.
existem duas coisas. Uma coisa que eu vou chamar de parte numérica, e uma coisa que chama parte literal, tá? A parte literal é a parte mais importante. Cada um tem a sua importância, tá bom? Mas é muito importante a gente saber identificar a parte literal. Parte numérica eu vou chamar só de PN, ou parte literal eu vou chamar de PL, tá? Por muitas vezes, a parte numérica também é chamada de coeficiente. E geralmente é utilizado coeficiente, bem? E parte literal é parte literal mesmo, tá bom? O que a gente vai ter que aprender a identificar? O que é parte literal e o que é parte numérica. Olha só, eu vou pintar de amarelo a minha parte... vou pintar de amarelo a minha parte numérica ou o meu coeficiente, tá? Olha só, todos esses que eu estou pintando de amarelo são... aqui tem um probleminha. Vamos começar só por esses três. Todos esses que eu estou pintando de amarelo são os meus coeficientes ou as minhas partes numéricas, tá? O que seria a parte numérica? A parte numérica, ele simplesmente é o número que multiplica a letra ou a parte literal, tudo bem? Ele é o número que multiplica a parte literal. Ou seja, o 2x, o 3, o 5, tá? Todos esses caras estão multiplicando a minha letra. Lembra que eu falei no último slide? Olha só, que o 3 vezes x pode ser escrito simplesmente como 3x. Então, 3x pode ser escrito, né, como 3 vezes x. Ou seja, esse 3 está multiplicando o x, tá? Por isso que ele é chamado de parte numérica, tá bom? 2, 3, 5, tudo parte numérica. Olha esse AB aqui. Esse AB parece que não tem nada, né? Mas como tudo na matemática, tem um 1 escondido aqui atrás, né? 1 vezes AB. Tudo bem? Porque se ele tivesse 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. E o AB não estaria aí. Certo? Então, tem um 1 escondido aqui que fala que a parte literal desse AB é 1. Desculpa, a parte numérica desse AB é 1. Tudo bem? Ou seja, o 1 é minha parte numérica. E esse menos 3? Menos 3 também é um monômio, tá bom? Ele é um monômio que só tem parte numérica. Ele não tem parte literal, tá? Olha, aqui minha parte numérica é o 4. Aqui a minha parte numérica é o menos 5, tá bom? Não pode esquecer disso. Aqui minha parte numérica é o 22. Aqui a minha parte numérica é o 4, tá? É o número, tudo bem? A parte numérica é um número, tá? E nesse aqui? Nesse aqui, olha, tem um detalhezinho. Parte numérica é 1/5. Bem? É 1/5, mas a gente já mexe um pouco melhor com esse. Bom, tudo que não é parte numérica é parte literal. Ou seja, a letra é minha parte literal. Ó, aqui, x, x. Aqui minha parte literal é o y. Aqui a minha parte literal, olha, é AB, é tudo junto, tá bom? Parte literal. Esse cara aqui não tem parte literal. Ó, detalhe, a parte literal é x², tá bom? Não é só x. Parte literal inclui potência. Então, da mesma forma, aqui a minha parte literal é o y ao cubo. A minha parte literal é x elevado a 35. A minha parte literal aqui, ó, tudo, xyz, parte literal. E aqui, minha parte literal é só o x, certo? Isso daqui, opa, x não, né? PL. Por que esse exemplo ele é esquisito, né? Esse x sobre 5, olha, x sobre 5, ele pode ser escrito como x multiplicado por 1/5, tá bom? Mas isso aí é papo para a próxima aula, tá bom? Certo, gente? Entendido o que é uma parte literal e o que é uma parte numérica bem, agora a gente tem que entender a próxima e última parte da nossa aula, que são o que é
termo semelhante, tá bom? Por que que essa parte de termo semelhante é importante? Porque, digamos assim, para eu fazer conta com letra, tá? Para eu fazer conta com letra, eu preciso saber muito bem identificar quem é termo semelhante e quem não é termo semelhante, tá? Eu tenho essa, digamos, essa restrição de poder fazer conta só com quem é semelhante, tá bem? Qual tipo de conta? Principalmente adição e subtração, tá? Multiplicação é bagunça, divisão é bagunça, mas a gente vai chegar lá, digamos assim, na álgebra das incógnitas, tá bom? A gente ainda vai ter uma aula disso. Então, nossa última parte, termos semelhantes. Olha só, termos semelhantes, gente. Termos semelhantes, a definição disso daqui simplesmente é monômios. Monômios e termos, tá? Termos é a mesma coisa que monômios, bem? É quase que sinônimo na matemática, tá bom? Então, termos semelhantes são monômios com parte literal igual. Só isso, tá bom? Parte literal igual. Ou seja, vamos ver um exemplo aqui. Vamos deixar 3x, 4x. Olha só, vou pintar quem é meu coeficiente nos dois monômios. Minha parte literal, nesse caso, tudo bem? Olha, parte literal desse cara, parte literal é x. Parte literal desse cara é x. Então, olha só, então eu consigo falar que 3x e 4x são monômios semelhantes. Tudo bem? São monômios semelhantes. Tá? A parte literal deles exatamente igual. Tudo bem? Exatamente igual. Tá? Mas olha só, sempre tem umas pegadinhas, né? Se eu falo assim, ó, 6x e eu tenho 7x quadrado. Lembra que eu falei para vocês que a parte literal envolvia letras e potências? Então, olha, a parte literal desse cara é x. A parte literal desse cara é x ao quadrado. Tá bom? Ó, para ser semelhante, a parte literal tem que ser exatamente a mesma. Exatamente, tem que ser a foto uma da outra, tá? Tem que ser exatamente a mesma. Então, x e x quadrado, meu, é a mesma letra, mas tem uma potência a mais. Essa potência a mais estraga absolutamente tudo, tá? Então, esses dois caras não são semelhantes, bem? Não são semelhantes, tá? Por quê? Justamente porque tem um x quadrado. X e x quadrado não são a mesma parte literal, tá bom? Bom, é simplesmente isso. Algumas coisinhas que vocês podem se confundir seriam coisas assim, ó, menos AB e, sei lá, 3BA, tá? Aqui no primeiro slide, eu tinha dito que era tudo multiplicação, né? 2 vezes x é uma multiplicação de 2 por x. Então, eu consigo entender que, só fazendo um rascunho aqui, AB é a mesma coisa que A vezes B. Multiplicação é comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não altera o meu produto. Então, eu posso simplesmente trocar por B vezes A, que é BA, certo? Ou seja, AB e BA têm parte literal exatamente igual, tá? Então, esses caras aqui, ó, a parte literal dele, a parte literal desse cara é AB. A parte literal desse cara é BA. Só que AB e BA são a mesma coisa. Só está trocada a ordem, tá bom? Não tem uma potência aí para estragar, beleza? Então, esses caras são semelhantes, tá? Nada impede, nada diferencia a parte literal deles. Apenas a ordem. A ordem, meu filho, tanto faz, tá bem? Certo, gente? Então, passando um resumão,
Expressões algébricas transformam, né, ou transportam o português para o matematiquês e vice-versa, tá bem? São eles que a gente usa para, digamos, transformar um problema da vida real para o papel, tá? E conseguir tratar esse problema de maneira adequada, fazendo a conta certa, tá bom? Depois a gente passa para os monômios, porque são os monômios que a gente usa nas expressões algébricas para a gente conseguir, digamos, entender o nosso problema. É a linguagem algébrica, tá bom? Os monômios, eles fazem parte das linguagens algébricas, das linguagens não, né? Da linguagem algébrica, tudo bem? E, digamos assim, ele é o nosso alfabeto na matemática, tá bom? É com eles que a gente faz continhas, coisas que a gente cria frases, tudo bem? E aí os monômios a gente tem que saber quando eles são semelhantes, tá? Porque monômios semelhantes, eles me possibilitam fazer conta, tá? Principalmente de adição e subtração, tá bom? Gente, eu espero não ter sido longo, muito chato, muito confuso. Espero que tenha, digamos assim, dado uma boa elucidada. Bem, espero que ajude vocês aí nos seus estudos, nas provas e a começar a entender que fazer conta com letra não é um bicho de sete cabeças, tá? Muito pelo contrário. Não importa qual matemático você encontra, ele sempre vai falar que fazer conta com letra é mais fácil do que fazer conta com número. Tudo bem? E aí, o meu, o meu objetivo é convencer vocês disso, tá bem? Certo, gente? Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até a próxima.